em nome do nosso presidente da OAB de Niterói, doutor Antônio José Barbosa da Silva, que foi confirmado para reeleito para mais um período de 3 anos aqui à frente da nossa OAB, consagrando aí a boa administração que tem sido feita. É só os senhores verem aqui o nosso auditório, que foi amplamente reformado e cuidado, exatamente para que a gente possa desenvolver trabalhos dessa natureza, não só na área do meio ambiente, como na área da segurança, como na área de defesa do consumidor. São inúmeras comissões que nós temos aqui na OAB e que promovemos debates não só destinados aos advogados, mas também a toda a sociedade, a todo cidadão. Afinal de contas, a OAB é uma entidade que se coloca sempre na defesa dos interesses, das prerrogativas do advogado, mas não só isso, ela se coloca sempre na vanguarda da defesa da cidadania, do direito, das garantias de liberdade, do Estado Democrático de Direito. Então, nós estamos aqui para iniciar esse evento e com a perspectiva que possamos realmente levar a todos que estejam aqui participando desse evento informações que possam trazer uma mudança de comportamento nas nossas ações, uma mudança de comportamento, uma cultura do meio ambiente, uma cultura em defesa do meio ambiente, né? Precisamos ter essa preocupação. Nós sabemos que o desenvolvimento é algo inexorável, mas que ele pode ser um desenvolvimento sustentável. Basta ter essa preocupação. E os empresários vêm tendo ao longo desse tempo. Basta a gente ver a realização da Rio+20, onde tanto se falou na questão do meio ambiente, mostrando os problemas, mas também soluções, né? Então, nós agradecemos a presença de todos e de todas. O seminário Lixo em Debate tem essa perspectiva: levar informação, discutir com a sociedade, criar uma cultura, enfim, difundir informação. Acho que é isso que é mais importante. Nós não queremos ficar retendo essa informação. Se a gente não propagar, a gente não consegue chegar aos recantos da nossa cidade, que é o âmbito da nossa atuação. Temos aí às portas um novo governo municipal, né, eleito um vice-prefeito que é conhecido ambientalista. Então, os ambientalistas têm assim uma perspectiva muito boa nesse sentido. Mas vamos direto ao assunto e iniciar o nosso debate, porque o que importa hoje é a gente ouvir os nossos debatedores, os nossos expositores. Quero apenas dizer aos senhores, registro aqui a presença do conselheiro da seccional, doutor Nilson, muito obrigado pela presença. Devo dizer aos senhores o seguinte: nós vamos situar, cada expositor terá 20 minutos para fazer a exposição do seu tema, e as perguntas, depois, após a exposição dos 3 expositores, nós vamos ter 15 minutos para pergunta. Gostaríamos que todos fizessem perguntas. Essas perguntas serão por escrito. Os nossos delegados da Comissão de Direito Ambiental estarão recolhendo essas perguntas. Coloquem no e-mail legível, porque caso não possam dar a resposta aqui, os nossos expositores responderão por e-mail. O que nós queremos é que os senhores saiam daqui bem esclarecidos com relação à exposição de cada um. Portanto, nós vamos dar início logo ao nosso debate, compondo a mesa do nosso primeiro painel, que é a gestão dos resíduos sólidos da construção civil e demolição. Então, nosso primeiro palestrante, chamamos aqui o doutor Alexandre Parigó de Souza, advogado, membro da Comissão de Direito Ambiental da Seccional RJ e professor. Obrigado pela presença, doutor Alexandre. Ele vai nos falar sobre responsabilidade legal pela destinação final dos resíduos da construção civil.
Chamamos também Dr. Luciano Buzo, gestor de meio ambiente do consórcio Construtor Rio Barra. Vai nos falar sobre a construção civil e os resíduos, um grande problema que nós temos. Muito obrigado, doutor Luciano. Chamamos também o doutor Vitor Sveibel, arquiteto e urbanista e superintendente da Secretaria de Estado do Ambiente. Obrigado, doutor Vitor. Vai nos falar sobre o programa Lixão Zero, os consórcios públicos e o programa Entulho Limpo da Baixada, que é uma inovação produzida aí pela Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz essa obrigatoriedade dos municípios de tratarem adequadamente a destinação dos resíduos sólidos. Então, sem maiores delongas, vamos passar a palavra para o doutor Alexandre. Sem antes registrar a presença também do doutor Hélio Considera, que é diretor de eventos aqui da nossa Casa do Advogado, está aqui presente também. E demais autoridades, por favor, sintam-se fraternalmente aqui acolhidos. Doutor Alexandre, a palavra é sua, 20 minutos. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer as palavras do Dr. Hélio, cumprimentar o colega Luciano, o colega Vider, cumprimentar todos aqui na plateia, o Dr. Considere, que nos acompanha também, e autoridades aqui presentes. O tema é extremamente relevante. Eu acho que foi uma grande felicidade a gente poder ter esse debate. O doutor Hélio, sempre com uma visão à frente dos dias atuais, conseguiu pontuar essa questão e trazer pessoas aqui que efetivamente consigam agregar conhecimento, agregar valor e até discutir um pouco dessas práticas que afetam a vida desde do profissional até o cidadão comum, vez que ele se depara andando por um passeio qualquer com um saco de entulho e ao lado da sua casa, da sua residência, tem um terreno baldio, onde são despejados entulhos ali irregularmente, que terminam não só tendo um impacto visual, mas também um impacto na nossa saúde, pela proliferação de vetores, pela questão da segurança, porque termina se baldeando aquela área, se tornando propícia hoje a gente tem visto aí enormemente a questão do uso dessa nova droga que chegou no Rio, do crack. Então, essas pessoas, de certa forma, buscam esses lugares mais, menos, digamos assim, cuidados e que guardam menos atenção para fazerem o uso desse tipo de produto, né? O que causa também um impacto na nossa segurança pessoal. De toda sorte, como o espaço de tempo é bem pequenininho, eu já comecei a iniciar meu cronômetro aqui, eu trouxe para vocês uma pequena apresentação, que a gente já pode entrar isso no segundo slide. Essa pequena apresentação é para que a gente se situe rapidamente no tema que a gente está falando. A questão do resíduo no Brasil é uma questão extremamente ampla, com diversos debates, e essa questão ela adentra por diversos caminhos. Aqui a gente vai procurar diminuir ao máximo essa discussão para poder dar tempo da gente passar algum tipo de informação a vocês, que sempre é um aprendizado para nós aqui que estamos discutindo esse tema, e para vocês também que têm a oportunidade de nos ouvir e dialogar, seja no momento das perguntas ou num coffee break. Então, dentro do que me cabe, a gente vai falar sobre o RCC, que também às vezes é conhecido como RDC, né? Resíduo da Construção Civil, Resíduo de Demolição e Construção. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem uma breve definição que eu fiz
questão de fazer um copia e cola para que vocês possam adentrar um pouquinho desse mundo que a gente vai tentar discutir. Então, na realidade, são todos os resíduos provenientes de reformas, reparos, demolições do setor de obra civil. E se a gente aprofundar um pouco mais, quando a gente fala de obra civil, ela pode ser uma pequena obra civil como uma grande obra de infraestrutura, né? Então, a gente tem tijolos, blocos cerâmicos diversos, restos de rocha, proveniente de corte de rocha, restos de explosivos que serviram para esse corte de rocha, restos de materiais ferrosos, madeiras diversas, compensado, gesso, cimento, concreto, material de revestimento, louças, tubulações, fiação elétrica, e conforme o grau de modificação que está sendo implementado nessa obra, a gente está falando de materiais mais modernos e materiais mais remotos. Então, por um exemplo simples, Alexandre, a fiação não é uma coisa tão problemática assim, porque a gente tem o plástico, a gente pode fazer uma segregação, recuperar aquele plástico, a gente tem o cobre, a gente tem o latão, mas a gente tem, na realidade, condutores mais antigos que guardam, inclusive, produtos extremamente perigosos como o ascarel. E aqui no Rio de Janeiro, como nós somos uma cidade extremamente privilegiada e na vanguarda da tecnologia como nós conhecemos hoje, né? A nossa iluminação pública foi uma das primeiras iluminações públicas realizadas em grande escala no mundo, e decorrente disso, à época, uma das alternativas era esses grandes condutores com óleo ascarel, né? Inicialmente com óleo de baleia, aquela coisa toda, mas a evolução, na época, a tecnologia foi o óleo ascarel, e a gente tem, muitas vezes quando a gente fala desse óleo, nos vem à cabeça apenas o transformador, mas a gente tem diversos condutores ainda no subsolo, principalmente do centro do Rio de Janeiro, que guardam esse material e estão já sofrendo intervenções para serem substituídos, mas é extremamente complexa essa intervenção. Então, o universo de materiais que a gente está falando é extremamente amplo e diverso, passando desde o resíduo inerte, né, aquele que não oferece risco de contaminação ou qualquer dano à saúde pública, não significando que o fato dele ser inerte não vá causar algum dano ao meio ambiente onde ele se encontra, né? Um exemplo clássico é o resíduo de tijolo, por exemplo, resto de concreto, né? É uma coisa muito comum, a gente vê essas betoneiras passando pela rua, e essa betoneira, cada betoneira dessa, ela tem uma receita que lhe foi solicitada, e esse concreto ele tem um tempo de maturação. Um exemplo que pode ser dado por exemplo, o Comperge, é uma área que ele tem 1 hora para você entrar e 1 hora para você sair, e é uma das áreas de maior incidência de raios do mundo. Então, muitas vezes, as concreteiras não conseguem fazer o abastecimento daquele concreto, o Comperge fecha, eles têm que retornar com esse resíduo. Vocês diriam, mas não é resíduo, Alexandre, está dentro da betoneira, é um concreto. Só que aquele concreto ele não vai poder ser aproveitado em qualquer lugar. Ele tem uma fórmula determinada que foi solicitada. Então, é muito difícil você ter uma coincidência que você consiga despachar esse volume para uma outra obra sem ter perda. As concreteiras, de uma forma geral, tentam dar uma destinação adequada para esse material, mas a gente vê que muitas vezes isso não acontece e eles terminam tombando, o que a gente fala, esse concreto,
em áreas que não são adequadas nem autorizadas para receber esse tipo de material, né? E essa cultura está mudando muito, porque a indústria de concreto hoje ela está sendo adquirida por grandes grupos empresariais que estão implementando uma visão mais sistemática da condução desse problema, né? Então, indo um pouco à frente, no segundo slide, eu pautei para vocês highlights dessa legislação que cobriria esse tema que a gente está debatendo. Um exemplo que nós poderíamos estar falando aqui qualquer um desses itens que estão no chart, a gente teria assunto suficiente para discutir uma semana, né? Mas, para que a gente consiga ser bem conciso, imagino que todos aqui, de certa forma, tenham algum conhecimento da área ambiental. A gente facilmente consegue, a partir dos anos 80, criar uma linha do tempo com a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente ela foi muito importante porque ela definiu responsabilidades e alguns princípios que são amplamente utilizados. Então, uma coisa que nos vem à mente quando a gente fala de resíduo é que sempre a responsabilidade é do gerador até a destinação final. Eu acho que no fórum aqui não cabe a gente entrar na tecnicidade jurídica dessa questão, porque nós não teríamos tempo, e eu acho que a nossa visão é mais da gestão desse resíduo, tanto do problema quanto do benefício dessa gestão. De toda sorte, vocês, discernindo a Política Nacional de Meio Ambiente, vocês vão encontrar lá o conteúdo para essa responsabilização objetiva, que, em curtas palavras, ela seria uma responsabilidade independente de culpa. A gente já encontra, ainda nos anos 80, em 88, na Constituição, um passo muito importante, que foi elevar o nível constitucional à proteção ambiental. Lá também foram definidos alguns princípios norteadores para a questão, que se refletiram em todo o sistema infraconstitucional. Além disso, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que, apesar de ser uma lei de pouca tecnicidade jurídica, ela é uma lei que agregou um valor enorme ao nosso sistema legislativo, porque, de certa forma, ela criou condições para que os agentes de fiscalização e controle e policiamento pudessem ter um estatuto para buscar a penalização de quem efetivamente não está conforme com o que deveria em termos de legislação ambiental. E para essa questão do resíduo, vocês podem dar uma olhada ali a partir do 54 para frente, que normalmente são os artigos mais utilizados para os episódios de não conformidade ambiental que são encontrados nesse âmbito da gestão dos resíduos. Especificamente em relação ao RCC, o primeiro diploma que tratou de uma forma mais profunda esse assunto foi a Resolução CONAMA 307. Também não vamos entrar numa discussão jurídica do instrumento resolução para tratar desses assuntos. No entanto, a benéfice dessa resolução é inconteste, né? Ela determinou que, se fosse obrigado as grandes obras a terem um plano de gestão dos resíduos,
Esse plano de gestão é basicamente que é uma segregação dos resíduos da obra, por tipo e classe, para que haja uma destinação final adequada. Então, além da questão ambiental que foi imposta, ela também trouxe um benefício muito grande para a área de saúde e segurança, vez que, com essa segregação, uma proteção indireta foi dada para o trabalhador também. Então, a saúde ocupacional, ela, de certa forma, ela se beneficiou com esse instrumento. Essa resolução, ela sofreu algumas evoluções ao longo dos anos, né? Aí, através da 348, da 431 e da 448, os senhores podem tomar nota e lê-la, porque, como é uma resolução técnica, ela pauta de uma forma extremamente ordenada e objetiva os critérios para a confecção do plano de gestão de resíduos da obra. Na sequência da evolução legal desse tema, o Congresso Nacional ele amadureceu uma discussão que durou aí mais de uma década, quase 2 décadas, que foi a questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que criou um sistema nacional para implementar essa política. Então, hoje, no nível federal, nós temos uma sistemática que ela tem que ser atendida no nível governamental, né, das autoridades ambientais, para que essas autoridades ambientais tenham instrumentos para fazer essa política ser implementada. E isso se reflete no nível estadual e no nível municipal, ao ponto de alguns estados, por exemplo, como São Paulo, já tem esse sistema plenamente implementado, inclusive com indicadores de gestão destes resíduos para as atividades que os geram, né? Então, é um estado que está com uma prática bem avançada. Aqui no Rio de Janeiro, a gente também já tem uma prática bastante avançada, mas se a gente se alongar um pouco mais pelo nosso Brasil, que tem dimensão continental, a gente vai ver que localidades mais distantes desse centro do sul-sudeste terminam não tendo uma evolução, não estão ainda com evolução tão digamos, moderna como esses outros estados. Quiçá alguns municípios do interior, se a gente for para o norte e nordeste, então, que os problemas são graves. Passado por esse esclarecimento brevíssimo em relação a essa legislação, que é muito grande, a gente teria, eu volto a repetir, muitos assuntos para estar discutindo, e eu espero que, com pelo menos esse pequeno caminho, eu consiga transmitir para vocês um horizonte para quem tiver interesse se aprofundar. Eu vou passar agora para os efeitos práticos do que a gente vive no nosso cotidiano, que eu acho que talvez a gente se identifique bastante com essa questão. Nesse outro chart, a gente pode mudar o chart. Basicamente foram 2 recortes também que eu trouxe para vocês, de um programa gerado pela Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, junto com o Siduscom, e que a gente consegue identificar duas pontuações que eu acho que são interessantes para que a gente traga a pauta. Lá, num dado momento, eles dizem: é importante ressaltar que a geração de resíduos da construção é de forma difusa e se concentra na sua maior parcela no pequeno gerador.
cerca de 70% do resíduo gerado proveniente de reformas e pequenas obras e nas obras de demolição, em muitos casos coletados pelo Serviço de Limpeza Urbana. E 30% restante do total de resíduos que foram identificados através de uma profícua pesquisa realizada pelo governo de São Paulo é proveniente da indústria da construção civil. Com essa informação, a gente já consegue visualizar um cenário crítico. Por quê? O nosso sistema de fiscalização, controle e policiamento é um sistema deficitário. Ao ponto de que as grandes construções não conseguem ser todas fiscalizadas, de modo que essas construções não se tornem não conformes aos preceitos legais. Imagine só o pequeno obreiro. Então, muito do que a gente vê no nosso cotidiano, ela é uma questão de educação ambiental, de um trabalho, basicamente, de conscientização boca a boca. Porque aquele cidadão que é chamado para sua casa porque estourou um cano e está vazando, e ele precisa ali quebrar aquela parede, eu acho que todos aqui já tiveram uma experiência similar em casa. É inacreditável o volume que um pequeno corte na parede gera de entulho ao final daquele reparo que o profissional faz. Se você passa para um reparo maior na sua residência, então é um troço assustador, né? De repente você está reformando a tua cozinha, chega o rapaz da obra e fala: doutor, eu preciso que o senhor contrate uma caçamba. Daí você fala: meu amigo, você está brincando. Daí 3 dias depois ele fala: doutor, precisa de mais outra caçamba. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa caçamba, aquele cara, ele chamou um amigo dele qualquer que vai pegar aquela caçamba lá, você pagou lá seus 200, 300 reais, e o cara que pegou esse resíduo, essa caçamba, teoricamente, ele tem que estar autorizado para fazer isso, ele tem que pegar esse material que deve estar segregado. Por exemplo, nessa caçamba, se a gente coloca o material inerte ali da demolição com uma lata de solvente, com um material oleoso qualquer que foi usado, um material ferroso, você já transformou esse resíduo que teoricamente poderia ser simplesmente depositado num resíduo que precisa de um tratamento adequado. Então, se agregou ainda algum tipo de material químico ou petroquímico nesse resíduo, uma lata que seja de um material perigoso contamina todo aquele material que está ali. Então, vamos supor, você levar uma caçamba de tijolo com sacos, canos, enfim, pedaços de corda, talvez lhe custe uns 200, 300 reais. Se você inserir um resíduo ali que seja considerado pelas normas técnicas um resíduo perigoso, esse valor já vai aumentar significativamente. E com certeza absoluta, o sujeito que é o obreiro ali, ele não vai pensar nisso, ele nem sabe dessa condição, e esse resíduo está indo para sei lá onde, muito provavelmente para um terreno baldio. Então, essa questão, ela tem 2 mundos que a gente precisa separar. Dessa pequena obra, que ela o grande agente melhorador dessa situação é o cidadão comum, dentro da sua consciência de preservação e de procurar fazer o correto. Daí muita gente fala: poxa, Alexandre, mas procurar fazer o correto é um Deus nos acuda. Eu estou lá com sacos eu não tenho um resíduo suficiente para uma caçamba, mas eu estou com 10 sacos, aqueles saquinhos pequenininhos, de entulho lá na minha casa, que o meu síndico não deixa eu jogar no lixo. Aquele troço está dentro da minha casa, eu terminei minha obra, o que eu faço com aquele negócio?
Daí muitas vezes o cara se irrita ao ponto de meter no porta-mala do carro, daí vai ele mesmo, um sujeito que, pô, extremamente esclarecido, abre o porta-mala do carro, olha para um lado, olha para o outro, pimba, joga no meio da rua, né? Só que a realidade é essa, a gente também, às vezes, tem a lei do menor esforço, né? A gente não procura como resolver o problema. E qualquer localidade do Brasil, a companhia de recolhimento do lixo urbano, ela tem um serviço especial, a Colurb, no Rio de Janeiro, que é um serviço, inclusive, extremamente eficiente, e que ela vai e retira esse resíduo da sua residência. Dentro desse chart mesmo, e dessas colocações, hoje, pode-se identificar que na área urbana do resíduo gerado na cidade não orgânico, quase 50% desse resíduo é o resíduo dessas pequenas obras. Para terminar, tem esse último chart com alguns pontos focando já a questão dos grandes geradores desse resíduo. Os problemas, eles estão em volta de quê? Você pega grandes construtoras do cenário nacional, eu não vou nomear nenhuma empresa ou outra, porque, por exemplo, nosso escritório já trabalha há mais de 10 anos com o mercado imobiliário, então a gente vive isso e participa também dessa melhora. A gente não pode atribuir uma má prática sem também falar que esse mercado tem melhorado significativamente. O que ocorre? Já acabou meu tempo, eu vou passar, presidente, aqui rapidamente, em 40 segundos, para não ser mentiroso, um minutinho eu termino. Então, o grande problema é que as empresas, por maior que elas sejam, elas ainda desconhecem a questão da responsabilidade ambiental, seja na esfera civil, seja na esfera administrativa ou na esfera criminal. Elas acham que um descarte desconforme não vai atingir a atividade delas, e hoje atinge significativamente. Elas são multadas, elas são embargadas, são interditadas, há uma ação da Promotoria de Justiça na esfera criminal, há uma ação das delegacias de meio ambiente na esfera criminal. Um grande problema efetivamente a ignorância em relação ao programa de gestão de resíduos da construção civil imposto pelas resoluções CONAMAS. As empresas hoje, da maior a menor, elas têm um modelinho feito dentro do computador que, obra a obra, simplesmente elas adaptam. E a engenharia da obra, eles não têm uma familiaridade com esse programa de gestão, o que termina dificultando. Obtenção de benefício econômico às avessas, porque a destinação adequada é uma destinação mais custosa do que uma destinação inadequada. Então, o cara da obra, o engenheiro, ele quer economizar e termina sem poder. A questão da logística, que tem o transporte, a geração, o transporte e a destinação. O transporte é o fator crítico, porque é nesse transporte que tem o tombamento desses resíduos em locais desapropriados. A ausência dessas grandes empresas de um sistema de avaliação e qualificação de fornecedor, para saber se o fornecedor está licenciado, se ele tem condições adequadas para estar provendo aquele serviço para a empresa, porque eles são corresponsáveis, né? As características do resíduo dificultam muito, até a questão da reciclagem e o reuso desses resíduos, né? A reciclagem, ela é muito dificultada, porque você precisa passar esse resíduo por britadores gigantes e um vergalhão de aço no meio desse resíduo pode destruir um britador desse, e aí para. Então, o custo se eleva muito em função do equipamento. Não posso falar mais nada.
Foi absoluto. Antes que cortem o microfone. Mas eu sou teimoso, eu estou na última frase, presidente, rapidamente. A escolha da tecnologia, que a gente não vai poder entrar, e a cultura do desperdício, né? A obra hoje, de uma forma geral, para que vocês tenham ideia, em alguns casos, mais do que 50% do que entra como insumo na obra sai como resíduo, é um absurdo total. Por exemplo, o gesso é um dos campeões dessas estatísticas. E, de uma forma geral, o que é resíduo de uma obra é 30-35% do que entra. E as empresas já estão tomando providências para melhorar essa gestão, porque melhora o custo de construção. Peço desculpa para o presidente por ter falado tanto e ter me alongado, e a paciência aí de vocês. Obrigado.